Olá, galerinha. Estamos aqui depois de 3 semanas, de quarentena, né, numa tentativa aqui de minimizar um pouco o impacto desse período sem aula, usando uma ferramenta nova, né. Eu posso já adiantar que desculpe aí pelo áudio e inclusive pela iluminação que agora está bem restrita, então não vai ser um áudio, é literalmente um vídeo, uma gravação amadora, mas cheia de boas intenções para levar vocês um pouco, o conteúdo nosso, né, que se encontra na condição de bastante atrasado. Embora o assunto do segundo ano tenha uma diferença, nós iniciamos quando vimos a segunda lei de Mendel, eu comecei com vocês o assunto sobre grupos sanguíneos, isso. Então, grupos sanguíneos, eh, fator RH, eritroblastose fetal, que são temas inerentes a esses assuntos que vamos começar hoje, nós já fizemos um apanhado geral. Então, a gente vai tentar detalhar um pouquinho mais aqui. Eles estão no capítulo 7 e capítulo 8, portanto, a gente vai falar um pouco sobre o sistema ABO, nesse primeiro momento, e a partir daí a gente fala sobre o capítulo 8, que é sobre tipagem, sistema MN, que é um sistema novo, vocês ainda não viram, e eritroblastose fetal, que está associada ao fator RH. Só um minutinho para a gente continuar aqui. Vamos trabalhar usando os slides, né, de sempre. Deixa eu só abrir esses slides. Isso, então, nós vamos voltar a falar agora de grupos sanguíneos. Deixa eu só adiantar um pouquinho aqui, próximo slide. Então, a genética dos grupos sanguíneos não tem muita novidade, né? Olha só, pessoal, coloquei esse recorte como sempre, que eu sempre faço isso, para que a gente possa fazer um apanhado do que vai ser dito. Então, a gente começa falando sobre os grupos sanguíneos, em que período eles foram descobertos, aí no início do século XX, né? Anderstein foi o cara que conseguiu observar que durante o processo de transfusão algumas hemácias se aglutinavam, né, se agregavam, e essas transfusões, esses testes, essa mistura de hemácias fez com que ele pudesse entender que se tratava de tipos sanguíneos diferentes, tanto que ele ganhou um prêmio Nobel da medicina por esse trabalho. Eu ressaltei aqui alguma coisa que já não tinha dito antes para vocês, que é sobre o fato de há algumas associações de tipos sanguíneos, né, de alguns tipos de sangue, com o aparecimento de tumores. Mas isso ainda é um estudo que vem sendo feito, né, isso provoca um certo temor nas pessoas, se a gente falar: "Ó, você é do sangue A, você tem propensão ao câncer, de estômago", né. Então a gente não vai, associar isso não, é só mais por uma título de curiosidade, mas os estudos têm mostrado alguma relação nesse sentido. Outra coisa que eu quero ressaltar é o fato de que alguns tipos sanguíneos, eu cito aqui o sangue O, eles apresentam uma certa resistência à infecção por malária, né. A malária, ela é transmitida por um protozoário, aliás, tem 3 tipos de protozoário, e o plasmódio falciparum, que é um desses tipos de protozoário, geralmente ele não se desenvolve bem em pessoas do sangue O. Então essa é uma coisa interessante em relação aos tipos sanguíneos. Vamos lá então. Bom, o que a gente deve falar sobre para entender essa questão da compatibilidade e o que define cada tipo? As hemácias, elas possuem na membrana celular um tipo de proteína, ou melhor, de associação de proteína, carboidratos e lipídios, e, especificamente, os carboidratos, eles são capazes de definir a sorologia, ou seja, o tipo, de antígeno que essa hemácia carrega, né. Então ela é bem específica e ela se deve basicamente à presença do carboidrato. É como se o carboidrato fosse o elemento que define o tipo de tipo sanguíneo que uma pessoa tem, né. Vamos à frente aqui. Então veja bem,
trouxemos de novo aqui para vocês 2 conceitos, aglutinogênio e aglutinina. Os aglutinogênios são exatamente essas proteínas presentes na parede da membrana, né, das hemácias. E são de 2 tipos, A e B. Esses aglutinogênios também recebem o nome de antígenos, né? E as aglutininas são os antiantígenos, ou seja, os anticorpos que nós vamos encontrar no plasma das pessoas que apresentam cada um desses tipos do sistema BO. Então, nós temos o sangue A, com o aglutinogênio tipo A na sua membrana, mas circulando no plasma a gente vai encontrar uma aglutinina chamada anti-B. Então, cada tipo sanguíneo tem o seu aglutinogênio específico e a sua aglutinina, né? A aglutinina nada mais é do que anticorpos que são produzidos contra determinados tipos. E é exatamente isso que explica o processo que a gente chama de compatibilidade, né, durante as transfusões, ok? Bom, aqui nesse esqueminha, também conhecido de vocês, né, já foi apresentado antes, a gente tem aqui as hemácias com seu tipo específico de aglutinogênio ou antígeno, né, informando para a gente que toda pessoa do grupo A carrega consigo o aglutinogênio A nas hemácias. O B carrega, por sua vez, o aglutinogênio B. O sangue AB tem os 2 tipos e o sangue O não tem a presença de aglutinogênio. Veja bem, quando a gente olha o plasma de um indivíduo do grupo A, a gente conta logo lá anticorpos específicos que são considerados aí como anti-B. Então, se uma pessoa do sangue A recebe sangue B, né, o doador é B, o que acontece quando as hemácias entram em contato na corrente sanguínea de um indivíduo do sangue A? Essas anti-B, ou seja, as aglutininas do sangue A, vão grudar nas, é, nos aglutinogênios de B, provocando, então, um processo de agregação, de aglutinação. E, obviamente, formação de trombos, né, de obstruções vascular. Claro que são casos graves, né, decorrentes dessa transfusão incompatível. Então, o indivíduo do sangue B possui o anti-A, o do sangue AB, vejam bem, ele não pode ter nenhum tipo de aglutinina. Como é que ele pode ter aglutinina contra ele mesmo, né? Já que ele tem os 2 tipos de proteínas em sua membrana. E o sangue O, por não possuir nenhum deles, carrega consigo no seu plasma os 2 tipos de aglutininas anti-A e anti-B. Veja bem, para que vocês possam entender o que são essas aglutininas, toda vez que nosso corpo recebe algo estranho, um antígeno, um vírus, uma bactéria, né, que age como algo que não faz parte do nosso organismo, ocorre uma cadeia, né, o sistema imunológico desencadeia, na verdade, um processo de formação de anticorpos. Eles começam com um grupo de células chamadas linfócitos B, que vão, por sua vez, transformar-se em plasmócitos. Esses plasmócitos vão definir, a partir de agora, alguns tipos de aglutininas ou anticorpos, como queiram, ou imunoglobulinas, que também são nomes que nós damos para os anticorpos. Eles produzem esses anticorpos a partir de uma mensagem química veiculada nesse sentido. Plasmócito B para plasmócito, desculpa, linfócito B para plasmócitos e plasmócitos executa produzindo aí o anticorpo específico. Nós temos a estrutura representativa de um anticorpo mostrando para a gente que existe uma base constante, né, uma estrutura constante para qualquer tipo de anticorpo. E aqui em cima nós temos uma estrutura que corresponde à parte variável. Por quê? Porque cada anticorpo ele tem uma ação específica, né? Nós temos anticorpos para combater a presença de vermes, temos anticorpos específicos para vírus, então nós temos aí imunoglobulinas que são identificadas por essas letras com funções bem específicas. Seguindo, então, também já visto, né, que nós temos
os tipos de genótipos que cada tipo sanguíneo desse apresenta. Então, a gente tem lá o tipo sanguíneo A, e vocês podem ver que ele não tem apenas um alelo envolvido nessa característica do tipo de sangue A. Ele tem 2 tipos de alelos, é o caso de polialelia, por isso mesmo que nós já tínhamos estudado isso antes, né? A gente já tinha visto um pouco de tipo sanguíneo lá dentro de polialelia, embora aquele capítulo de polialelia não contemplasse a tipo sanguíneo. Eu me adiantei e apresentei para vocês de antemão. Beleza, então A e B são exemplos de alelos múltiplos ou de polialelia. No caso do sangue do tipo AB, a gente percebe que existe tanto um gen A quanto um gen B, mas não há uma relação de dominância aqui, nem ausência de dominância. Há, na verdade, um processo de codominância, né? O que é a codominância? É a expressão simultânea dos dois. Os 2 genes se manifestam no caso do indivíduo de sangue AB. E o sangue O, como vocês podem ver, ele se define por um par apenas de alelos recessivos, né? Em homozigose recessiva, a gente tem o indivíduo do sangue O. Beleza, então, vamos lá, nós temos aqui um exercício da página 411, um heredograma mostrando aí um genótipo de um senhor Lalau, está representado aí por um indivíduo 3, 1, né? Deixa eu ver, aliás, desculpa, 2, 1, esse é o senhor Lalau, e as questões que envolve, está pedindo aqui para identificar o grupo sanguíneo do indivíduo 1, ou seja, essa mulher. Olha, quando eu olho para essa mulher, casada com esse senhor do tipo A, eu percebo aqui que ela tem filhos O e B. Então, se ela tem filhos O e B, ela tem que ser do tipo B, né? Ela é uma pessoa que apresenta... só um minuto, só um minutinho. Desculpa aí, só um minutinho. Pronto, de volta então. Então, o indivíduo 2,5, agora, né, repetindo, o indivíduo A só pode ser do sangue, tipo sanguíneo B. O indivíduo 2,5, que é representado aqui, é casado com uma mulher do sangue B e tem uma filha do sangue A. Então, o genótipo dela só pode ser IA izinho. Não tem outra forma, dado o fato dela ter uma filha aqui do sangue A. Então, de onde veio esse A? Só pode ter vindo do pai, no caso, com o genótipo IA izinho. Por que eu falo que é IA izinho e não IA IA? Porque quando eu olho que essa filha desse casal, né, desse cara 5 aqui, é A e ela tem um filho O, ela deve ter possivelmente um izinho vindo do pai e um izinho vindo da mãe. Então, essa é a condição afirmativa em relação ao genótipo do indivíduo 5. O senhor Lalau poderá ser receptor, está aqui o senhor Lalau, do genro para transfusão, para uma transfusão, vamos reconhecer quem é o genro dele. O senhor Lalau tem um filho do sangue AB, uma filha, portanto, o 3 é o genro dele. E olha, o genro dele tem um filho, tem um neto do seu Lalau, sangue O, né? Mas, vamos lá, eu estou vendo que o genro do seu Lalau já foi casado antes e teve um menino também do sangue AB. Então, ele tem um indivíduo, tem filho do sangue AB e tem do sangue O. Lógico que o indivíduo, o pai, né, dessa criança, o genro do seu Lalau, não pode doar sangue para ele, uma vez que ele possivelmente é do sangue B. Por esse filho aqui é um B heterozigoto, para gerar um filho O tem que ser um B heterozigoto. Então, A só pode ser receber sangue de A e O. Portanto, não há possibilidade de transfusão ocorrendo aí. O indivíduo 3,5, aqui está o 3,5, não poderá ser de qual grupo sanguíneo? Olha, gente, ele não pode ser um AB, porque pelo que eu vi aqui, ele tem um filho O
e esse filho O recebeu cada um dos seus alelos da mãe A e possivelmente do pai, né, que pode ser, A, pode ser B, pode inclusive ser O, mas ele não pode ser AB. Então, esse caso não pode ser do grupo AB. Finalizando, no caso do indivíduo 3 e 4, 3 e 4, se eles tiverem uma segunda filha, qual a probabilidade dela ser uma menina e do grupo sanguíneo B? Olha, eles têm, o 3 e 4 tiveram um filho de sangue AB, portanto, esse homem é B, não resta dúvida. Para que eles tenham, né, possibilidade de ter uma criança do sangue B, se ele é B e a mãe é A, nós temos a possibilidade de um quarto de ser B. E ser menina é meio, sempre. Portanto, nesse caso, meio vezes um quarto, nós temos aí um oitavo. Ok, pessoal? Mais uma questão contextualizada aqui. Sandra teve uma filha, Maria, e afirma que Lucas é o pai. Sabendo que Sandra é do grupo A, Maria é do sangue O, pode-se afirmar: se Lucas também for do grupo sanguíneo A, ele não poderá ser pai da Maria? Peraí. Ele pode, se ele for do grupo A, ele pode ser pai da Maria, porque ele pode ser um heterozigoto, né? Então, esse não pode está completamente errado. Lucas só poderá ser pai de Maria se pertencer ao grupo sanguíneo AB. Jamais. Ele não pode ser AB tendo uma filha O. O pai de Maria pode pertencer tanto ao grupo sanguíneo A, B ou O. Portanto, letra C, alternativa dessa questão aí. Pessoal, eu coloquei esse enunciado sobre doação de sangue, o material de vocês tem. A gente tem sempre que apertar essa tecla aí, porque é importantíssimo estar fazendo uma campanha sobre doação de sangue, né? Pela idade, vocês podem ver que quem tem 16 anos estiver responsável, pai, mãe, enfim, pode sim doar a partir de 16 anos, desde que ele tenha no mínimo 50 quilos, não tenha feito nenhuma tatu até então, ou tenha feito há mais de 6 meses, entre 6 meses e 12 meses, né? E, obviamente, não ter tido nenhuma doença DST, porque se tiver, vai ter que esperar 1 ano para fazer essa doação. Durante a doação, ele deve também evitar aí alimentos gordurosos. Então, a doação de sangue é sempre uma atitude extremamente importante, uma vez que uma bolsa de sangue, como vocês podem ver, pode salvar até 4 vidas. Ok, então vamos lá para a tipagem sanguínea, caminhando. Olha só, pessoal, o esqueminha mostra para a gente aqui como determinar o tipo sanguíneo usando o soro anti-A, soro anti-B, e nós temos aqui uma plaquinha de laboratório, uma plaquinha de exame, né, de microscópio, onde uma gota de sangue A foi definida, né? E essa gota recebeu aí o soro A, mostrando aqui um processo de aglutinação com o soro A, e anti-A, na verdade, né? E o soro anti-AB, anti-B. Então, o que a gente percebeu? Que quando ela recebeu o soro anti-A, o que aconteceu? Aglutinação. Essa aglutinação já era esperada, porque essa pessoa do grupo A tem aglutinogênios em grande quantidade na parede das suas hemácias, levando então ao processo de aglutinação. O processo para B, AB e O é a mesma forma de operação. Você vai usar os 2 soros, né, nas amostras de sangue e verificar o que acontece a partir da presença deles. Então, o indivíduo aqui, por exemplo, B, mostrou sensível à presença do soro anti-B. Logo, essa pessoa só pode ser, se ele é sensível, do grupo B. Aqui, duplamente sensível aos 2 tipos de soro anti-A e anti-B, portanto, AB. E aqui, no caso O, ele não tem nenhum tipo de sensibilidade, porque ele não tem nenhum aglutinogênio. E assim a gente consegue saber qual é a tipagem sanguínea. Esse é o método utilizado para análise, né, do tipo sanguíneo. Beleza? Então, bom, transfusão, a gente vai falar sobre fator RH aqui na frente, então deixa passar aqui. Compatibilidade, tem esse quadro mostrando quem pode doar, o fator positivo ou negativo a gente vai entender um pouco melhor aqui, analisando
o fator RH, né? A presença desse fator é que define o indivíduo ser positivo ou a ausência dele, negativo. Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui como esse fator foi descoberto. Landstein também descobriu esse fator quando ele simplesmente pegou sangue de um macaco, né, um macaco do gênero Rhesus, e injetou em coelhos no seu laboratório. O resultado disso é que depois de algum tempo ele tirou o sangue do coelho e foi fazer uma análise. Resultado, ele percebeu que no sangue do coelho havia anticorpos contra algum fator que não existia ali até então. O coelho foi sensibilizado por algo que veio do macaco, que ele não tinha um antígeno, né? Então, esse antígeno que o macaco Rhesus carrega passa a ser, então, identificado como um fator RH, ou R de Rhesus, né? RH. Então, a presença desse fator, pessoal, foi comprovado que praticamente 85% de nós humanos também tem esse fator RH. Né? É um fator definido por uma característica dominante, né? E, obviamente, quem tem esse fator não produz anticorpos contra ele mesmo, então, ele não vai apresentar a presença de anticorpos. Já quem não tem, né? Quem não tem esse fator, ele pode vir a ter anticorpos se ele for sensibilizado no processo de transfusão, recebe o sangue. O indivíduo é A negativo, recebe sangue A positivo. Então, ao receber o antígeno RH positivo, ele acaba sendo sensibilizado a produzir anticorpos contra esse fator RH. Tranquilinho? Rápido, como sempre. O vídeo aqui tem um limite, né, de tempo, até para não ficar exaustivo, e eu sempre falo muito rápido mesmo, mas eu espero que vocês estejam entendendo, porque é uma forma de revisar o que a gente já, de certa forma, já viu. Tá bom? Então, vamos lá para o próximo. A eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido. Essa doença, ela se caracteriza por produção imatura de células sanguíneas vermelhas, vermelhas, tá? Durante a fase fetal. Quando isso ocorre? Uma mulher, as condições são bem claras. A mulher é sempre RH negativo, o marido, o pai da criança que ela espera é positivo e a criança que ela espera é positiva. Então, o que acontece? Durante esse desenvolvimento, não há contato, basicamente, né, mistura do sangue fetal com o da mãe, a não ser na hora do parto. Então, na hora do parto, o sangue do bebê, em contato com o sangue da mãe, passa a sensibilizá-la. Então, ela passa a produzir anticorpos, né? Um processo de produção de anticorpos também não é de imediato. Então, o bebê vai nascer e ela, após esse contato ali no sangue do parto, ela se sensibiliza, o organismo dela, então, reconhece que é um antígeno, um fator que ela não possui, e ela passa a produzir anti-RH. Numa segunda gestação, né, desconhecendo o fato de ter o seu organismo agora esses fatores, ela, se tiver um segundo filho com esse fator RH, né, se for positivo, o que acontece com o segundo filho? Encontra uma barreira imunológica drástica, né, uma barreira que vai fazer com que o sangue dessa criança, as hemácias desse sangue passe a ser destruído, né? Então, é o que a gente chama de eritroblastose fetal, porque as hemácias, elas não chegam nem a ser formadas, nem a amadurecer, elas são destruídas pelos anticorpos da mãe. Então, essa é a condição. O segundo filho é que vai levar todas as consequências resultantes da presença desse antígeno, ou desculpa, desse anticorpo no corpo da mãe, né? Então, o segundo filho, a segunda gestação. Tranquilo? Sempre condição é mãe negativa, pai positivo, primeiro filho positivo. Hoje já não tem esse problema. Período de pré-natal, a mulher se prepara até durante o parto, ela recebe uma vacina, né? Ela destrói, em 72 horas, esses fatores, esses anti-RH, são destruídos no corpo dela sem nenhum dano, sem nenhum problema. Então, a segunda gestação fica garantida perfeitamente, sem qualquer problema. Obviamente, se o segundo filho também for RH, esse procedimento vai ter que ser repetido, né? Vacina e, enfim, é isso aí. Mais um exercício para que a gente possa partir para o sistema
MN que ainda falta. Nós temos aqui 2 mulheres disputando a maternidade de uma criança que tem a doença hemolítica do recém-nascido. O sangue da mulher A recebeu o soro anti-RH e o que aconteceu? Aglutinou, ou seja, ela não tinha sido sensibilizada. Já a mulher 2, ela recebeu o soro e não houve aglutinação. Espera aí, se não houve aglutinação, é porque ela já tinha sido sensibilizada, ela já tem esse fator aí. Se ela tem um fator e está disputando a maternidade de uma criança com doença hemolítica, a mulher 2 justifica claramente a mulher 2 ser, de fato, a mãe dessa criança. Tranquilo? Bom, pessoal, o sistema MN é um sistema pouco conhecido, todos nós temos mais de um sistema sanguíneo, que fique claro isso, nós não temos só o sistema BO, o que interessa no sistema BO é porque existe compatibilidade caso você receba um sangue que não seja compatível com o seu, mas o sistema MN não gera um problema tão grande em relação à incompatibilidade. E a gente tem aqui 3 tipos sanguíneos, 3 fenótipos, né? O indivíduo é do sangue M, N ou MN. Então, a gente tem um caso aqui também, novamente, de codominância, né? O indivíduo pode apresentar o alelo M e N e eles se expressarem conjuntamente, eles se mostram conjuntamente. Esse tipo de sistema, ele é muito utilizado para a identificação de CSI. Durante o exame forense, né? A medicina legal usa para identificar cadáver por esse tipo sanguíneo e até alguns casos a paternidade também pode ser identificada usando o reconhecimento desse sistema MN. Super tranquilo isso, veja que ele é um sistema que não tem aglutininas, né? Ele só vai apresentar aglutininas quando você recebe, por exemplo, eu sou N, aí recebo numa transfusão um sangue M, e aí estou recebendo algo que eu não possuo, eu vou gerar um anti-M, né? Um anticorpo contra o sangue que eu estou recebendo. Mas como ele não chega a causar nenhum problema maior durante essa incompatibilidade, não tem, não se tem necessidade de fazer um exame anteriormente para que você doe só para a identificação do grupo M. Tranquilo? E esse tal RNH nulo, nós falamos que tem o positivo, tem o negativo, mas o nulo vem a ser o que exatamente? Pessoal, olha só, o grupo sanguíneo, o fator RH, ele tem 61 tipos de antígenos diferentes, né? Então, por exemplo, nas paredes das hemácias a gente vai encontrar esse tipo de fator em 85% da população, eu falei com vocês que é um fator mais comum, né? E quem não tem esse tipo de proteína D, né, de antígeno, é o negativo. Ocorre que há um tipo de pessoas, tá, muito raras, em que não possui o fator, não possui a proteína D, né, e nem a ausência dela, mas também não possui nenhum desses antígenos aí. Ou seja, a ausência dos antígenos e a ausência da proteína define, então, o grupo RH nulo. A gente costuma chamá-los de sangue dourado. Eles têm, os portadores, geralmente, eles padecem de uma fragilidade muito grande, uma anemia crônica, branda, mas para o resto da vida, né? Mas é um sangue que pode doar para todo mundo, né? É um sangue que os portadores podem doar sem problema nenhum. Agora, para receber é que é difícil, né? Porque eles só podem receber a sua tipagem sanguínea e aí complica, já que o número de pessoas é bem reduzido com a presença desse sangue dourado, como ele é conhecido, ok? Bom, chegamos ao fim. Qualquer dúvida, vocês vão seguir o roteiro que vai ser enviado junto com esse vídeo, indicando as atividades que devem ser feitas. Eu estarei sempre à disposição, seja no grupo do WhatsApp, para tirar qualquer dúvida, e brevemente nos vemos novamente por essa via aqui. Tá ok? Beijinho, beijinho. E hoje é só isso aqui mesmo.